E aí, gente, hoje nós vamos falar sobre esse jogo chamado Prison RP. E esse jogo tem várias mecânicas, e como vocês podem ver, a gente tem uma mecânica bem imersiva de Avatar. A gente pode até tirar a camisa do personagem, e é uma mecânica bem imersiva. E para liberar os punhos, você precisa, no caso, fazer 300 flexões. E para fazer essas 300 flexões, vocês precisam ir nessa aba de emotes. Aí vocês apertam nesse emote chamado Pompes, e aí vocês têm que fazer 300 flexões. Elas não precisam ser em seguida, só que o certo é você fazer ela em 10 minutos. Só que se você for ruim, você pode demorar de 20 a 15. De 15 a 20 minutos. E também a gente pode escolher o nome do personagem. E você pode escolher o cabelo, o tom dos olhos, o tom do cabelo, o tom da barba. Escolher se podemos colocar tatuagem. Que também temos o chat de voz e o chat normal. E também conseguimos mudar a distância do chat normal para o chat de voz. E aqui temos algumas celas. Essas celas, elas não são diferentes umas das outras, só que acho que ele fez alguma coisa errada. Elas não são diferentes umas das outras, só que elas também são, cada uma tem detalhes um pouco diferentes. E aqui é a cafeteria. Aqui é onde fica a área principal. E nós também temos o que no caso é a parte principal dentro da base. E essa parte principal dentro da base seria onde ficam as celas. E também temos a mecânica de escolher o visual. E esse é o visual básico. E aí temos outros visuais. E como é visível na capa do vídeo, usamos o visual que ele é preto e branco com detalhes pretos nas bordas. E realmente a mecânica de escolher o rosto dos personagens é muito boa. E aqui nós também temos pessoas sentadas nesse banco, pessoas dormindo na pedra. E também a gente pode ver aqui que tem bastante árvores e uma vegetação boa. Aqui tem pessoas fazendo flexões para provavelmente tentar pegar esse soco. Aqui tem pessoas de rank maior. E aqui tem pessoas que nem sabem o que querem fazer. Mas aqui fica a parte das pessoas de alto escalão. E essas partes pretas são de pessoas comuns, como prisioneiros, que no caso eu sou um prisioneiro. E essa é a mecânica do soco. Ele não é o melhor soco do mundo. Ai, perdão pelo que a pessoa falou ali atrás. Esse não é o melhor soco do mundo, só que ele também tem uma boa mecânica. Perdão mesmo. E tem jogos que tem uma mecânica de soco até bem melhor que esse. Só que é porque esse jogo não é um jogo feito para dar soco, né? E aqui a gente tem as classes, que tem a classe de prisioneiro, faxineiro, de cozinheiro, de médico, de professor, de guarda, de sargento, de capitão, de guarda do warden, que no caso é guardião. E a gente volta para os prisioneiros. E aqui tem as regras do jogo. Aqui tem as configurações e os créditos. Aqui tem a loja de emotes do jogo. E aqui os maiores doadores. Aqui está a aba de códigos. E também aqui fica, como eu já falei no início, onde que a gente pode escolher quão alto a gente fala no voice chat. E a gente pode agachar, correr também. E esses são um dos fatores que fazem esse ser o melhor jogo de prisão. Aqui onde a gente pode fazer queda de braço, só que aqui é meio bugado. E aqui temos a outra pedra, que também dá pra fazer queda de braço, só que essa não é nem um pouco bugada. E aquela ali é a melhor opção, mas as duas têm a mesma mecânica. Só muda que uma visual é melhor e a outra não. Voltando pro menu, a gente pode ver sobre os códigos. E só vejo uma legenda.
É, isso que apareceu é real. E aqui tem uma pedra gigante. E nessa pedra tem gente fazendo flexão, abdominal. Caso é alguns desses emotes que eu estou mostrando agora. Tem emote de sentar, deitar, fazer flexão, dormir, que no caso é deitar. Aquele da flexão que eu mostrei no início. De rir também. E vários outros tipos de emote. Também existem os emotes que nós conseguimos pela loja, né? Que eu mostrei no início. Aqui está aquela pedra novamente. Aqui a gente tem os bancos. E novamente vamos para as celas, só que agora a gente vai descer para a parte final das celas. Diferente do que a gente fez no início, que só vimos as celas. E aqui podemos ver que aqui tem um lixão, que se você fizer a lição inicial do jogo, você vai vir aqui. E a lavanderia também, que se você fizer a missão inicial, você também vai vir aqui. E agora nós vamos subir para mostrar a outra parte. Pera aí que eu caí aqui. Tô subindo de volta. Consegui subir. Agora essa parte aqui. Pera aí que eu vou tentar achar a mina. Aqui tá o vendedor, não, o comprador de minérios. E daqui a pouco eu vou mostrar ele melhor. Só vou ali na mina. E a mina fica um pouco longe. E esse caminho que a gente passa pra ir pra mina é cheio de árvores. E não tem como minerar esse tipo aqui de cristal. O único cristal que é minerável não existe. A gente tem que minerar os cristais das pedras. Que no caso seria essas pedras não, porque elas são muito pontiagudas para minerar. E seria pedras como essa, mais redondas. E aí, se você conseguir minerar essa pedra toda, vai ter chance de dropar certos minérios, como pedras, ferros, ouros e entre outras coisas. E esses minérios podem ser vendidos no comprador de minérios, que eu mostrei há uns 2 segundos atrás. E nesse caso eu consegui o ferro bruto, que é um exemplar de minério. Só que os minérios desse jogo não aparecem na mão. O que não é tão legal, né? Só que talvez eles mudem isso em algumas próximas atualizações. Aqui tem uma cabana. E aqui ficam as ruas que nós passamos por elas. Só que agora a gente vai ter que passar de novo, porque a gente vai voltar lá. E quando a gente sai da mina, a gente perde a picareta. Então a picareta é só quando a gente fica na mina. E a mina é uma boa forma de conseguir dinheiro nesse jogo. Ou a melhor forma, né? Até agora que eu vi. E aqui a gente pode vender os minérios. E no caso eu só tô com ferro, então eu só vendi o ferro. E se vocês prestarem atenção, eu acho que o ferro custou uns 5 reais. Ou dólares, né? Não sei como que esse jogo faz, eu acho que é dólares. E agora a gente vai procurar o estádio de futebol. Que, se eu não me engano, ele fica aqui. E aqui tem uma loja de comida e bebida. E finalmente a gente chega no estádio. E cadê a bola? A bola não tá no centro. Ah, eles colocaram a bola ali. Alguém deve ter vindo aqui antes e chutado ela. A mecânica de chute desse jogo não é a melhor, né? Porque ele não é um jogo de futebol. E aqui a gente pode subir e descer. Se você vir aqui na missão inicial,
Se eu não me engano, vai ter como comprar alguns tipos de coisas para se defender. E aqui também, subindo por essas escadas, a gente vai ir para a próxima área. E se eu não me engano, aqui seria a área dos guardas. Aqui tem o banco dos guardas também. E se vocês chegarem na classe zelador, vai ter algumas manchas para serem limpadas bem ali. A classe zelador nesse jogo não é igual no Asylum Life, que é uma das melhores classes. Nesse jogo a classe de zelador é quase horrível. Vamos ver aqui. É um guarda? Pera aí, deixa eu sair daqui rapidinho. Pronto, voltamos aqui. Aqui tá o corredor. E é um corredor bem espaçoso. Só que aqui é restrito para os guardas. E então eu realmente não devia estar aqui. Eu só tô aqui porque eu tô mostrando pra vocês. A gente também tem câmeras aqui, só que eu não sei se elas funcionam porque eu ainda não cheguei na classe de guardião. Eu comecei a jogar agora. E aqui foi uma das partes onde eu fiz as thumbnails do jogo. Do jogo não, né? No caso, as thumbnails do vídeo. Usando só aquele recurso de deixar abas e deixar a cor preta e branca.